Seja bem-vindo, Parlamento Regional, hoje com os deputados Elvio Encarnação, do PSD, Lino Abreu, do CDS, Carlos Pereira, do PS e Raquel Coelho, do PTP. Hoje vamos falar de domínio público marítimo e também de política portuária. Foram temas que passaram a semana passada pela Assembleia Regional. Duas questões que continuam em aberto. Os portos, uma das questões que o Governo Regional deve rever nos próximos tempos, de acordo com aquilo que está definido no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro para a região. Tem uma positiva e outra negativa. A positiva é aqui o encontro do deputado Elvio, também foi a Conferência de Turismo, que trouxe à Madeira alguns oradores excelentes, com algum nível, a falar de temas importantes, que é a importância das cidades no contexto turístico. É pena que a Madeira, até ao momento, não sabe aproveitar a importância que é a cidade do Funchal e outras cidades pela região, em termos culturais, que têm a importância que têm na decisão em qualquer destino, que é o destino da Madeira, e a decisão, quando um turista toma, a importância que as cidades têm nessa decisão de fazer férias em qualquer destino, e servir, mais uma vez, de debater a importância do turismo que a região vive e, infelizmente, tivemos novamente a responsável pelo turismo da região a contrapor, contradizer aquilo que se lá passou pela intervenção inicial, refutando alguns números, números esses que foram ditos que nós já discutimos várias vezes na Assembleia Legislativa Regional, que a importância do PIB que o turismo tem e a necessidade de repensar a estratégia como destino turístico para a região e, mais uma vez, a responsável a contrapor, a afirmar que o plano estratégico não é importante, o que é importante é o POT, o Plano de Ordenamento do Território, quando todos ali os oradores presentes a afirmar cada vez mais é necessário ter um plano estratégico de turismo atualizado, com rigor, onde se traça estratégias em termos de futuro, com o objetivo de cativar cada vez mais o turismo, que representa uma importância enorme no nosso PIB regional. A negativa é, ainda hoje, agora no final da tarde, estava a ouvir pela rádio o nosso Presidente do Governo Regional a comparar a agricultura com um sistema de multinível que comparou ao final da tarde. Acho que a agricultura não merece ser comparada com qualquer sistema multinível. A agricultura deve ser comparada como um setor digno, como um setor que também tem uma importância para a sustentabilidade de imensas famílias. Aqui trabalham mais de 13 mil explorações agrícolas na região autónoma da Madeira. É um sector que tem importância tanto para a sustentabilidade de muitas centenas de famílias, mas também para o turismo. Isso não deve ser tratado da forma como foi tratado, comparando a agricultura com o sistema de multinível. Vou passar à questão dos portos. Começo pelo Lino Abreu. Esta é uma questão que foi discutida a semana passada na Assembleia Regional. Enfim, o debate irá continuar, até porque há uma proposta que o Partido Socialista mantém, que já falaremos sobre ela, mas o que está em causa é, de facto, este modelo que existe na Madeira há mais de 20 anos e que é quase consensual, pelo menos relativamente a essa matéria, de que deve ser, pelo menos, revisto. Não há dúvida que o modelo encontra-se esgotado. Até o PSD já reconheceu, e no último debate que tivemos sobre o tema, que há uma necessidade de rever completamente o modelo que está a ser posto em prática há mais de 20 anos, sobre uma exploração, sobre uma licença de exploração que também já tem mais de 20 anos. Quero recordar aqui um relatório feito pelo Tribunal de Contas em 2010, que já chamava a atenção de uma realidade que é incomportável. E o que é que está a passar neste preciso momento? O operador que lá hoje está a explorar e já explora há 19 anos, está a explorar sobre um conceito, quanto a nós, está a prejudicar gravemente a região. Está a prejudicar gravemente a região porque está a trabalhar sob um regime de licenciamento provisório que já vai há 19 anos e que esperávamos que passasse a uma concessão definitiva e não a um regime que permite apenas e tão só apresentar um seguro de responsabilidade e o capital realizado em termos de empresa, o que vem penalizar gravemente a região autónoma da Madeira, porque dá de concessão portos que custaram milhões ao erário público. Nem concessão, é uma licença provisória. Dá de exploração, aliás, portos que custaram milhões ao erário público, aos nossos impostos,
quando, em contrapartida, o operador que lá está não paga um cêntimo desde que tomou, em 1995, ao abrigo dessa figura, que é uma figura de licença provisória, e que o Tribunal, já nessa altura, chamava a atenção da necessidade de passar essa licença provisória a definitivo. Sendo assim, tínhamos os portos que continuavam a ser ocupados e utilizados sem pagar um cêntimo à região. Mas eu quero aqui demonstrar que não está aqui em casa a empresa nem o grupo que está a explorar. Porque temos que ser aqui um pouco sérios. A empresa tem sempre o objetivo de maximizar os seus custos e rentabilizar os seus meios. Trabalha com as regras que E trabalha com não é? as regras que o poder público põe à sua disposição. O que está aqui em casa é um governo que nos governa, que não é capaz de alterar as regras e que permite uma empresa A ou empresa B aproveitar desta situação em termos de legislação, permitindo que essa mesma empresa utilize os meios públicos, não salvaguardando o interesse dos madeirenses, que era o pagamento de uma taxa pela utilização, como se passa em qualquer porto do país. Não há nenhum operador no país hoje que não utiliza uma taxa. Mas o que está aqui em causa é o pagamento por parte da empresa de uma taxa de utilização dos portos, ou é, enfim, mexer nesta política de portuária por forma que o transporte, no fundo, aquilo que nos chega aqui à região, mas, repare, e também que nós temos as taxas, ser mais barato. Porquê que temos as taxas mais caras do país em termos de taxas portuárias? Porque não temos receita. Se pagássemos, dou aqui um mero exemplo, há determinados portos do país com metade do movimento de carga e que paga anualmente 6 milhões de euros pela utilização de um porto. Especialmente o porto de Setúbal, por exemplo. 6 milhões de euros. A região tem o dobro de movimento dessa carga, paga zero. Esses 6 milhões de euros, logicamente, que serviria para reduzir substancialmente as taxas que são pagas hoje pela descarga de qualquer mercadoria, que tem um impacto enorme no preço final que todos nós compramos a mercadoria quando consumimos em qualquer bem e qualquer serviço. Lógico, seria, e era isto de esperar, que houvesse um retorno do pagamento de uma determinada taxa pela ocupação pela utilização de qualquer porto pelo operador que neste precisamente está a utilizar, de forma que essa mesma receita tivesse um impacto direto na redução das taxas que estão a ser praticadas hoje na região. Por caso contrário, continuamos a ter taxas altíssimas e quando a APRAM diz que as suas receitas são receitas baixas, não pode baixar taxas porque não tem receita. E não pode baixar taxas porque a receita é mínima. Não dá para cobrir os custos operacionais. E quando sabemos que a APRAM só nos últimos anos teve um passivo enorme, num buraco que a região teve que assumir superior a 200 milhões de euros pela passividade destes 19 anos com um modelo que está completamente Vamos desfocado. continuar. Vamos lá, vamos a factos. Hoje temos um porto que está a ser explorado por uma licença desde 91 e em 95 tornou-se em licença provisória que permite ao operador que neste precisamente está a explorar o porto não pagar um cêntimo à região. Isso é um facto indesmentível. E não é feita uma concessão pelo simples fato. Quando houver concessão, vai haver uma determinada verba que vai ser paga, que vai ser definida nesse contrato de concessão, que vai ser paga à PRAM. Vai haver determinadas condições. O que a licença hoje deixa de fora esse compromisso e essa obrigação, porque é uma licença e por ser licença está ao abrigo de uma determinada lei que não permite o operador pagar um cêntimo à região. Pelo simples facto que até hoje ainda se mantém essa licença. E vamos, o Sr. Deputado disse ainda há pouco que a resolução 509/2008 foi de interesse estratégico para a região. Sr. Deputado, de interesse estratégico para a região, para a economia regional, quando põe um operador a utilizar durante 19 anos que não paga um cêntimo à PRAM, quando a PRAM teve um déficit de 200 milhões de euros, quando teve uma dívida acumulada devido à má gestão e à falta de rigor pelo seu património, pelas suas concessões, pelas suas licenças, cobra zero, que o Orçamento Regional tem que assumir 200 milhões pagos pelos nossos impostos, acha que não é
que não é necessário mudar o modelo atual praticado nos esportes da região, quando o seu próprio partido, na bancada do PSD, primeiro disse em voz alta que é necessário ter coragem para mudar o atual modelo. E é preciso essa coragem. E é preciso mudança política. É preciso uma atitude diferente daquela que foi posta em prática. Muito bem, Lina, que não sei se o Elvin Encarnação o atual quer, operador, que eu não digo, Gil, aqui não está em causa o operador A ao operador B, porque o operador A ao operador B está aproveitando legitimamente aquilo que o poder político está a facilitar, à custa, à custa de uma taxa zero. Lina Abreu, qual é a expectativa relativamente a esta questão, pertinente, nomeadamente para populações, como por exemplo o Polo do Mar? É pertinente e necessária a alteração da atual lei. A Lei 54/2005 é uma lei que não serve aos interesses da região e do país também, porque este problema também põe-se no litoral português. Não há dúvida que é extremamente penoso alguém tentar legalizar qualquer terreno que fica montante até o máximo de 50 metros da orla marítima. É extremamente difícil, porque eu pessoalmente estou no meio de um processo desses que já ando há 10 anos para tentar legalizar. Passa de mistério em mistério, de gabinete em gabinete, de secretária em secretária, e sempre com a necessidade de apresentar mais documentos, e realmente a deputada tem toda a razão que isto é um massacre. Não há pouca gente capaz de ir ao encontro e satisfazer os documentos necessários, porque apresentar de forma documental, documentos documentais, antes de 1844, qual é a solução que estará eventualmente nas mãos da Assembleia Regional? É impensável. Eu acho que todos nós, partidos que a Assembleia estão representados, fazemos um esforço de fazer um projeto conjunto de forma a chamar a atenção. Mas um projeto para enviar à Assembleia da República. Para enviar à Assembleia da República. Também tive conhecimento que, neste preciso momento, há um grupo de trabalho em comissão de forma a alterar esta atual lei 54/2005, que pretende aligeirar e simplificar processos. O que está aqui em casa é a burocracia que é necessária e 1001 documentos que é necessário provar a titularidade de registro de uma pequena propriedade, que é o que se passa na grande maioria na região autónoma da Madeira. O que o CDS pretende é... A nossa proposta não é o ideal. A nossa proposta tinha sempre o simples facto por objetivo de prorrogar a lei. Não vem resolver, temos de ser honestos, não vem resolver o problema. Mas vem adiar a questão. Vem adiar a questão, porque havia pessoas que, em pânico, porque o tempo estava a chegar ao fim e havia necessidade... Mas ainda não está resolvida essa questão. Não está resolvida. A nossa proposta não é o fim, é um princípio para chamar a atenção. O que é facto é uma mudança da atual lei, que está em vigor, de forma a simplificar processos, reduzir a burocracia, porque caso contrário, penso que há muito pouca gente capaz de fazer prova daquilo que tem. E uma coisa aqui, há um trabalho que é preciso tentar fazer e as câmaras aqui têm um papel importante. Nós tivemos conhecimento que a grande maioria destes casos há um trabalho de casa que não foi feito. Por exemplo, na Calheta, há estradas que estão por reclassificar. Há estradas rurais que não estão classificadas. Portanto, de certa forma, agora, perante isto, há esse alerta, a complicação, o que dificulta, mais uma vez, a legalização de tudo o que está montante dessas estradas regionais. Sobre esta matéria. Se tivesse classificadas, era muito mais fácil. Agradeço a vossa presença. É o ponto final nesta edição. Voltamos de hoje a 8 dias com mais uma edição do Parlamento. Boa noite. Fique bem.